Japão não revela acordo feito com os Estados Unidos para lidar com a Coreia do Norte. Shinzo Abe quer dissolver parlamento. Espanha e Kuwait consideram os embaixadores norte-coreanos de pessoas não gratas. Hoje, 20 de setembro de 2017, são 7 horas e 54 minutos, Japão. Aqui é Márcio e o canal é Shaolin Japão. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que já é inscrito, meu agradecimento eterno. E vamos às notícias. Depois de reunião entre Shinzo Abe e o Trump, ficou aí uma coisa meio embaçada, porque o Trump voltou cheio de mistério, o Onodera tá cheio de mistério, que é o ministro da segurança japonês. Eles não estão dando nenhuma notícia do que aconteceu nessa reunião que tiveram com o Trump, certo? Então o Japão está às escuras com relação ao resultado da reunião que foi feita entre Trump e Shinzo Abe para resolver o problema da Coreia do Norte. E continua a história, a novelinha. Espanha e Kuwait também dão um pé na bunda do embaixador norte-coreano. Os dois países consideraram o norte-coreano, o embaixador norte-coreano, como pessoas não gratas. Bom, eu acho que considerar um embaixador uma pessoa não grata não tem muito o que fazer, porque na verdade ele é pau mandado do outro, né? É claro que é tipo você entrar numa religião dessas que é bem radical e tentar debater alguma coisa, né? Chega a ser ridículo e você não consegue fazer nada, né? Discutir nada. Vocês já tentaram discutir com um testemunho de Jeová a respeito de alguns pontos de Bíblia e falar em ler outros livros, debater outros pontos de vista? É terrível. E não só o testemunho de Jeová, tem várias outras religiões. Então a mesma coisa acontece aí com a Coreia do Norte. Muitas vezes o embaixador é tão cabeça dura quanto o ditador. Aliás, ele vai ter que ser puxa-saco de mão cheia, né, para poder manter o cargo dele, né? Mas eu acho que seria a hora de juntar esses norte-coreanos que estão no exterior e tentar convencê-los de que a banda toca em outro ritmo, né? Hoje uma Shaolin aí mandou um recado para mim perguntando o que eu acho de que a China está tentando derrubar os Estados Unidos. Ela não falou exatamente com essas palavras, tá? A China tentando provocar os Estados Unidos para atingir o primeiro lugar na economia mundial. Então por isso, como ela não pode agir diretamente, ela age pelas costas, né? Ela usa o vizinho como marionete para poder atingir os Estados Unidos. Olha, Jussara, eu acho isso possível sim. Não só a China, mas como também a Rússia apoiando a China a fazer isso, né? Porque se a China passa a ser a top da economia mundial, também vai abrir fronteiras para a Rússia, né? Porque vai acabar bastante aquelas sanções que tem contra a Rússia hoje. Mas são coisas que a gente só pode deduzir, né? Não tem como afirmar nada, né? Porque mesmo que a gente conhecesse alguém do governo deles lá, eles jamais falariam isso pra gente, né? O primeiro-ministro Shinzo Abe, ele está aí, ó, fazendo seus segredinhos a respeito do que aconteceu. O que provavelmente deve ter acontecido é o seguinte: o Shinzo Abe recebeu um grande para de me encher o saco do Trump, né? Mas como eu já falei, a visita que ele fez lá nos Estados Unidos, logo depois que o Trump assumiu, né? Eles já estavam todos assustados, que eles não sabiam como que o Trump ia agir, porque o Trump já tinha falado que o Japão tem que aprender a andar com as próprias pernas. E aí ele foi visitar o Trump e voltou dizendo que não, que a gente não precisa se preocupar, que tá tudo tranquilo, que o Trump é gente boa, é confiável e tá do lado do Japão. Provavelmente ali houve um acordo monetário, teve um dinheirinho ali e
se o Trump já tinha dito que eles não iam ajudar, ou que os aliados se armassem, ou que pagassem para os Estados Unidos pela proteção. Então provavelmente o Japão deve ter pago. Então, como pagou, ele está exigindo a proteção. E provavelmente o Trump deve ter falado para ele que não, que ou muda a Constituição, a gente não vai chegar lá e tretar com a Coreia do Norte só porque vocês querem. Ela não atingiu vocês ainda, ela não causou dano nenhum diretamente a vocês ainda, não tem o que fazer, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a lei no Japão ela funciona assim: se uma pessoa te ameaça, o crime é tão grave quanto a ação real. Porém, no Japão não adianta você chegar lá e falar que você discutiu, bateu boca com fulano, com ciclano, que o cara tá te ameaçando. Eles vão falar, ele não fez nada pra você ainda. Existe uma história aqui no Japão que aconteceu com um amigo meu. Ele trabalhava à noite e a mulher dele relatou várias vezes pra ele que durante a noite uma pessoa entrava dentro da casa deles e ficava aos pés da cama, olhando ela dormir e se masturbando. E ele falou, foram na polícia. E a polícia falou, não, mas ele não fez nada. Caramba, ele invadiu a propriedade, como não fez nada? Invasão de propriedade é crime. Vai eu lá tentar invadir uma propriedade para ver o que acontece. Sou preso no ato. Mas não sei se porque era estrangeiro ou não, a polícia fez vistas grossas e ainda deu o conselho que não fez nada. Caso ele agredisse a mulher, aí em si, então voltassem a polícia para eles ver o que iam fazer. Aí o marido falou assim, então eu vou ficar em casa, eu vou pegar esse cara e vou dar um pau nele, que ele não vai saber nem em que país ele nasceu. Aí o policial falou, não, mas daí você vai ser preso por agressão. Eu falei, o cara tá dentro da minha casa, não tem direito de me defender. Aí o policial falou assim, não, ele não fez nada, ele não tá fazendo nada, você não pode fazer nada contra ele. Aí entra uma coisa que no Japão também vai muito da interpretação do texto, mas eles interpretam da maneira mais fácil, né? O Código Penal japonês, ele diz que o ser humano ele tem direito a de se defender, certo? Só que no parágrafo seguinte ele diz que você não pode causar ao agressor um dano maior do que ele causaria a você caso tivesse sucesso na sua agressão total. Então, se uma pessoa entrar na sua casa para te matar, só tem uma... Você pode atingir até o máximo, matar o cara, pô. É a lei, tá escrito ali. Só que eles não consideram isso, né? Eles não consideram assim. Se uma pessoa te agredir, você agredir ela, sair no tapa com outra pessoa. Por exemplo, ela te deu um soco, você dá 3, 4, 5 socos nela, você é preso. Mesmo que a outra que tenha começado com a briga. Entenderam? Então a lei aqui é bem complicada. E como o Onodeira aí e o Shinzo Abe voltaram e estão fazendo esse segredo, provavelmente, na minha cabeça aqui, deve ter feito mais ou menos a mesma coisa. Não, mas o cara não fez nada pra vocês ainda, não tem o que fazer. E então eles não têm o que falar pra população. Eles estavam seguros, tinham certeza que iam chegar lá e iam voltar com o problema resolvido. Ou iam atacar, os Estados Unidos iam atacar, ou iam fazer alguma coisa. Só que não aconteceu. O que me deixou a impressão de que o Japão quer mais guerra do que o próprio Estados Unidos, né? Mas também são só suposições. Agora, Jussara, é bem possível, do jeito que você está falando, é bem possível, não, é óbvio, né? Que todo mundo quer a cabeça dos Estados Unidos, muito bem, muito embora pela agenda global, os Estados Unidos eles têm que cair em fracasso total, tem que botar bancarrota para poder então outros países, ou China ou Rússia, passarem a liderar a economia mundial, para que daí então se possa implementar as coisas como previsto aí na nova ordem mundial, né? Mas também são só teorias, né? Eu não posso te afirmar isso. E voltando ao assunto, Shinzo Abe também quer. Shinzo Abe propõe desmantelar o parlamento. Aí então ontem eu postei para vocês isso e eu não sabia qual que era o motivo real de por que ele queria fazer isso. E conversando com alguns amigos meus que trabalham em algumas edições de jornais internacionais aqui no Japão, eles falaram que é o seguinte: os Estados Unidos
deu aí ao Shinzo Abe, com essa negociata que ele conseguiu fazer, entre aspas, né, jogando pano quente em cima, ele conseguiu fazer com que a popularidade do Shinzo Abe chegasse a um patamar de 50% aproximadamente, porque até então a popularidade dele era bem baixa, estava aí para casa dos 30%. E pelo fato dele ter conseguido chegar a esses 50%, ele quer desfazer o parlamento para poder forçar a eleição com quase um ano de antecedência, porque as novas eleições estão marcadas para o final do 2018. Assim sendo, eles poderiam antecipar as eleições e provavelmente garantir aí que Shinzo Abe ficasse mais tempo no cargo, e também um pouquinho bater de frente com a governadora de Tóquio, que está querendo formar aí não é um partido, mas coligações fortes, né? E isso pode causar um problema no futuro, porque o próprio partido de oposição do Abe está meio desmantelado aí. Parece que eles bateram cabeça um com o outro aí, uns saíram, outros pediram as contas e foram embora, e diz que tá uma zona. Se o Shinzo Abe, né, acelerar as eleições, a chance dele ficar no cargo agora que ele está em alta é grande. Então provavelmente visando isso que ele está tentando fazer essa manobra aí. Agora fica a pergunta, né? Menininho chorão que saiu chorando igual criança na primeira eleição dele, hoje ele tá aí querendo ficar mais e mais. Tá me lembrando aí o Pica-Pau. Minha mulher chama ele de Pica-Pau, diz, cara. Toda vez que ela olha pro cara, ela lembra do Pica-Pau. Diria quem? Temer. É, o grande Temer. E eu tô querendo fazer um vídeo aí, já vou deixar uma palhinha aqui pra vocês. Eu tô fazendo umas averiguações aí, tô tentando achar direitinho o fio da meada para poder falar para vocês, mas eu já queria ter falado isso há algum tempo atrás, que Temer criou Lula e Temer também fez a cama do Lula e da Dilma para eles deitarem, entenderam? Só que por enquanto eu não tenho nenhuma prova, não tenho nenhum argumento para falar isso, mas essa é a minha opinião, tá? Temer é o cara que criou o Lula e é o cara que depois derrubou os dois. Todo esse esquema que foi criado aí, ele usou os caras para fazer tudo o serviço sujo para eles, e depois ele simplesmente trairou os dois e saiu. Porque se vocês lembram, quando começou a palhaçada dele ter brigado com a Dilma, ter se afastado da Dilma, eu poderia até usar umas palavras de baixo escalão aqui para qualificar ele, né, adjetivar ele, mas não vou fazer isso em respeito ao cargo que ele usa. Infelizmente, acho que o Brasil é o único país do mundo onde temos aí um presidente formador de quadrilha, né? Um não, três, né? Porque também Dilma e Lula também entraram no mesmo esquema, né? Formação de quadrilha, corrupção. Nossa, gente, o cara chega a ser presidente da República para sair com esse título. Que vergonha, hein? Cria vergonha na cara, Temer. Cria vergonha na cara. Eu sinto muito, mas é o cara que eu não consigo nem olhar na cara dele quando ele sai na televisão, mano. Não consigo, mano. Não dá. Eu acho que o cara que se eu cruzasse com ele, a treta ia fechar mesmo. Não ia ter jeito. Mas era isso aí que eu queria falar pra vocês. Hoje eu deixo vocês por aqui e espero que nos vejamos no próximo vídeo. E amanhã eu tô pretendendo, não tô prometendo, porque aqui tá uma correria danada. Esse mês aí é mês de contagem de estoque na firma onde eu trabalho, então fica tudo muito corrido. E além disso tem meus afazeres de casa também. Mas eu gostaria de falar para vocês que eu tô pensando em amanhã fazer um novo vídeo falando sobre 23 de setembro, tá? Então fique com Deus, que Deus abençoe vocês, ilumine, um abraço no coração, um beijo em vocês. E que Deus ilumine todos os dias vocês, todos os dias, todas as horas. Abraço!